Escapar do desespero da guerra, da crise ou de uma perseguição política. Esses são os motivos que levaram milhares de famílias de refugiados virem para o Brasil em busca de uma vida melhor. Eles conseguiram fugir das bombas, do terrorismo, se arriscaram na mão de contrabandistas e rezaram para não se afogar no mar, como milhares de pessoas que, como eles, foram obrigados a sair de seu país. O Boletim Comunicare de hoje você confere como é a vida de alguns desses refugiados que se instalaram aqui em Curitiba. Você também tem uma entrevista com uma cientista política que explica a diferença entre imigrantes, refugiados e exilados políticos. O Boletim Comunicare está no ar. Olá, tudo bem? Uma crise política e econômica que dura desde o terremoto de 2010 fez com que a vida dos haitianos no país fosse insustentável. Sem seus direitos básicos garantidos, muitos deles decidiram sair do país à procura de uma vida melhor. O Brasil recebeu só em 2016, segundo a Polícia Federal, mais de 40 mil refugiados e imigrantes. Uma equipe de estudantes aqui da PUC-Paraná que foi atrás dessas pessoas e produziu uma reportagem especial sobre o tema. Agora você confere uma conversa que eu tive com esses colegas para ver como eles produziram esse material. Oi pessoal, eu vim agora conversar com o grupo que fez o VT, a reportagem sobre os haitianos aqui em Curitiba. E nada melhor que elas se apresentarem. Eu sou a Amanda, faço jornalismo, estou no 5º período. Eu sou a Vitória, eu faço jornalismo também, estou no 5º período. Eu sou a Carol, também faço jornalismo, estou no 5º período. Garotas, qual que foi a importância, como que vocês decidiram escolher esse tema? Então, na verdade, a gente começou a trabalhar com o tema sobre os haitianos em Curitiba, numa matéria que a gente fez do semestre passado com a professora Criseli, que era jornalismo investigativo e de dados, e a gente escolheu na época porque tinha que ser uma reportagem que levava mais a fundo alguma questão sobre que a gente tivesse vontade de falar. E a gente escolheu falar sobre eles. E quando surgiu a oportunidade agora de fazer na matéria de mídia audiovisuais uma reportagem especial, a gente lembrou que assim, a gente fez, nós achamos muito interessante e tinha muita coisa pra contar ainda. Tipo, tinha material sobrando pra fazer o que a gente queria. A gente decidiu de novo falar sobre eles porque é um assunto que a gente gosta muito. E como que foi, assim, contar a história dessas pessoas, conhecer a realidade delas, como que foi viver um pouco a realidade delas aqui? Eu acho que isso foi um aprendizado muito bacana pra gente, porque primeiro a gente se despiu de alguns preconceitos que a gente tinha em relação a essas pessoas, né? Porque por mais que a gente saiba que os haitianos estão aqui, a gente não costuma ter tanto contato. Então, a partir do momento que a gente tem que sair dessa casca pra conversar com pessoas com histórias tão diferentes das nossas e que estão aqui, né, por um motivo, por uma catástrofe ambiental, enfim, a gente acaba conhecendo histórias de pessoas que estão aqui, e o bacana desse trabalho é que a gente não quis trazer só a parte triste, né, desse histórico do que aconteceu lá no Haiti. A gente quis trazer que, mesmo apesar de tudo, as pessoas que vieram de lá pra cá também, né, se casaram, tiveram filhos, trabalham, estão sendo super bem recebidos aqui na cidade. Então a gente quis tirar um pouco esse olhar triste e mostrar que eles são pessoas como nós, e eles têm vidas exatamente como nós, e essa foi a ideia. E agora, tipo, no final do resultado, quando vocês viram tudo pronto, qual foi a questão social que vocês sentiram que ele está representando, que ele está fazendo, o papel social dessa reportagem? Então, a gente foi com uma ideia de mostrar o lado negativo dessa vinda deles pro Brasil, só que aí a gente chegou e a gente teve depoimentos muito diferentes do que a gente imaginava. Eles falaram que gostam muito de Curitiba, então eu acho que é mesmo para quebrar esse preconceito das pessoas e verem que eles estão aqui também, é uma adaptação, e que eles estão gostando e a gente tem que receber eles da melhor forma possível. Eu acho que, ainda assim, é muito verdade a parte de que eles não gostam muito de aparecer. Eles são pessoas extremamente difíceis de você chegar até eles, tanto que todos os contatos que foram feitos com haitianos aqui, antes de chegar neles, foi trabalhado com ONGs, pessoas, tipo o fotógrafo Bruno Covelo, que tem um trabalho muito interessante aqui em Curitiba, que ele aparece no nosso vídeo, que tem muito contato com esse povo. Então, assim, a gente sempre teve que chegar através de outra pessoa. Era muito difícil eles aceitarem uma câmera, sabe? Só que, mas é isso daí, tipo, eles são tímidos, é uma cultura diferente, eles não conhecem, mas eles nunca, assim, negaram, sabe? Contar pra gente, sem as câmeras ligadas, a história, o que que era. E eu acho que é isso daí, acho que pra nós foi uma lição, assim, porque a gente foi esperando contar o lado ruim do preconceito e que eles sofriam, e na verdade eles, tipo,
agradeceram, tipo, obrigado, a gente adora morar aqui, os curitibanos são muito legais. Tipo, acho que essa foi a parte que mais recompensou, assim, de tudo, ver que eles estão bem aqui mesmo. Eles estão bem fragilizados, assim, com essa questão, mas acho que o resultado ficou bem bacana e a gente conseguiu mostrar esse novo olhar no nosso vídeo. Meninas, muito obrigado pelo Obrigada, BT e confira aí agora a reportagem. Tem várias histórias, assim. De alegrias, de tristezas, por exemplo. Fotografei histórias como de uma mulher haitiana que tinha vindo pra cá e estava morando num quartinho ali na Augusta Stelfield. Ela nem quis mostrar o rosto, entrou a história no meu trabalho, mas, por exemplo, dela contando como ela tinha sido... ela anda na rua e é chamada de macaco, sabe? Essas coisas assim, que daí te faz ter vergonha de viver num país como esse, ou exato. O trabalho me deu uma oportunidade enorme de conhecer pessoas, tentar contar um pouco da história dessas pessoas, só que ao mesmo tempo dando tempo para esse trabalho, sabe? Acho que o legal de fazer um trabalho a longo prazo é que você respira ele mais, você analisa o que você faz e nisso você consegue ter um trabalho um pouco mais amplo, né, encorpado, assim. Oi? Não, tchau. Meu nome é Duvanesh Viksama. Eu sou haitiano, eu saí do Haiti e entrei aqui no Brasil em 2014. Eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do brasileiro. Também brasileiro gosto muito do haitiano. Pela forma como eles foram tratados nesse período para chegar no Brasil, sofreram muito no trajeto, tiveram os coiotes na América Latina até cruzar pelo Acre e tudo mais, sofreram muito com isso aí. Eles têm um histórico também no Haiti de ser um país explorado, então eles têm realmente um receio e é natural, assim, então você tem que muitas vezes dar um passo atrás e respeitar quando o cara não quer que você faça uma foto, enfim. Ou tentar estar aberto ao diálogo, né? Não forçar a barra. Olha, meu trabalho é isso aqui, né? É um processo. Isso existe e é fato. O preconceito está aí, a gente não pode negar. Enfim, acho que isso é um trabalho de formiguinha das pessoas tentarem transformar suas vidas e seus mundos e isso tentar influenciar o meio que elas vivem. Mas assim, com relação aos haitianos, tem uma história, e isso eles me falavam muito, assim, na época que eu estava fazendo o projeto mesmo, fotografando. O Brasil criou uma expectativa sobre eles, né? O que eles precisam. Os haitianos teve terremoto, estão precisando de emprego, vêm para o Brasil trabalhar. Então eles vieram como mão de obra, inicialmente, né? Então, vão trabalhar na construção civil, ou na limpeza, enfim, né? Só que os haitianos que vieram para cá, no geral, tinham uma formação acadêmica já, falavam várias línguas e tinham sonhos, como qualquer pessoa tem sonhos. Eu sonho em terminar minha faculdade, eu sonho em trabalhar na minha área. Só que eles vieram para cá e a gente não podia comportar esse sonho deles. Eu não cheguei exatamente em Curitiba quando eu vim para cá. Eu cheguei do Acre e daí a gente foi a trabalhar em Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul a gente só fica 3 meses ali. Eu não conheço ninguém, né? Daí muita pessoa, amigo, fala que Curitiba tem muito serviço. E assim que a gente decidiu vir para Curitiba, mas quando eu venho aqui, em verdade foi bem recebido por povo curitibano aqui
Muito bacana, porque é a primeira vez que a gente chega aqui. E aí, não falava muito bem, ainda não, né? Ainda a gente não fala bem português, mas dá para entender melhor agora que antes, né? Mas primeira vez que a gente chega aqui em Curitiba, aqui em Bairro Alto, exatamente, e daí a gente não conhece ninguém. E aí a gente foi a comprar alguma coisa e começar a falar, procuramos na casa, mas não entendimos muito bem. E eles, ou seja, os brasileiros aqui em Curitiba nos ajudam bastante, bastante mesmo. Então, foi muito legal. Ou seja, o curitibano, para mim, muito boa pessoa mesmo. Eu fais não passer misère, non, non, non. Même sentir ça fait mal au pile. Même là, yo souris pas nous. Des fois, c'est menti, yo pas nous. Haïti, ma crié. Haïti, frère m'a crié. Haïti, maman m'a crié. Haïti, papa m'a crié. Haïti, 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 Haïti. Moi pas te laisser chanter. Haïti, moi même. Et la boire bon café. Haïti. Haïti, moi-même, Haïti, Nós, às vezes, nos pegamos em dúvida entre imigrantes, refugiados e exilados políticos. No quadro de entrevistas de hoje, você confere uma entrevista com uma cientista política que vai nos explicar um pouco melhor sobre o assunto. Meu nome é Emília Jurac e hoje o Boletim Comunicare veio conversar com a Caroline Cordeiro, que é cientista política, e a gente vai falar um pouco sobre imigração. Olá, Caroline. Olá, boa tarde. Então, a gente queria saber um pouquinho da diferença de imigrante, exilado e refugiado. Todo aquele que sai do seu país, independente de qual seja o objetivo dele, ele vai ser um migrante. Aí depois disso a gente vai ter as categorias, né? Como você falou, refugiado, a gente tem na verdade mais categorias, mas principalmente então ou os refugiados ou os exilados. Os exilados usualmente pedem abrigo político, então eles estão sofrendo algum tipo de perseguição no país de origem deles e aí eles vêm pedindo exílio aqui por questões políticas. Já os refugiados, eles podem ter os mais diversos motivos para pedir. Então ele pode também ser, por exemplo, um refugiado climático, que é quando o país dele está passando por uma mudança climática e isso coloca em risco a vida dele no país. Ele pode ser um refugiado por questões de guerra, por exemplo, então ele precisa de um abrigo em outro país por conta da guerra. Enfim, são os mais variados motivos. Isso tudo vai depender de como eles vão pedir. Uma vez que eles chegam no país, eles se estabelecem aqui, eles entram com a documentação para pedir ou o exílio, se for uma questão mais política, e aí eles têm que comprovar uma perseguição política, que eles estão sofrendo uma perseguição política, ou se não, eles vão pedir o refúgio. Por que você acha que o número de imigrantes cresceu tanto no Brasil nos últimos anos? Na verdade, o que a gente vê no mundo é que existe um fluxo de imigrantes que já é muito antigo. Então a gente não pode dizer que isso é um movimento atual. No mundo a gente vê essa configuração. Então, por exemplo, na década de 90, muitos brasileiros saíram daqui e foram, por exemplo, para os Estados Unidos. Esse é um fluxo migratório. O que a gente vê agora, então, é esse movimento maior aqui para o Brasil. E um dos grandes motivos é porque o Brasil optou na política externa dele por se inserir mais no cenário internacional. O Brasil decidiu sair de um ator mais pacífico, mas pacífico o Brasil sempre é, mas de uma posição mais calma, eu diria, não com tanto destaque no cenário internacional, e decidiu que ele seria o que a gente chama de um global player. Então ele se insere realmente nas relações internacionais, ele faz parte de muitas agendas e ele decide mostrar à comunidade internacional que tem capacidade para ser esse global player. E quais são os destinos mais procurados aqui no Brasil? As cidades pequenas ou eles procuram mais as cidades maiores? Isso é um foco muito grande de estudo, Quais são os principais destinos?
O que a gente consegue perceber? É que, na verdade, a escolha desses migrantes não está tão vinculada a uma cidade, mas sim a comunidade deles, de onde eles são vindo. Então, aonde for maior uma comunidade, por exemplo, de árabes, a gente tem essa tendência dos sírios virem se aproximarem da comunidade. Então, não é uma região em específico, né? Mas sim aonde esse grupo, porque eles vão ter um pouco da facilidade de estar minimamente com os seus nacionais, né? Como você vê o mercado de trabalho para essas pessoas? Esse também é um ponto muito difícil, né? Para os migrantes é sempre muito difícil. O que a gente consegue perceber? Que muitos deles vêm até com formação. Então, por exemplo, eu vou falar de novo dos sírios. Os sírios que conseguem vir para o Brasil, usualmente são sírios que têm uma faixa social bastante alta, porque custa muito caro vir para cá. Então, eles usualmente têm ensino superior, são formados, têm uma profissão no seu país, mas vêm para cá e não conseguem se inserir dentro do mercado de trabalho com as suas profissões. Então, eles acabam buscando outras alternativas que não trabalhar na sua área para conseguir se sustentar e mandar também dinheiro para a família. Então, o mercado de trabalho ainda não aceita com plenitude todos esses migrantes. Você acha que a vinda de imigrantes no Brasil ainda vai durar muito tempo? Eu acredito que sim. Apesar da gente passar por esse momento um pouco mais tumultuado na política brasileira e na economia brasileira também, o Brasil tem uma imagem fora que é uma imagem muito positiva. Então, principalmente uma imagem de um povo que é mais receptivo, um país que tem um pouco mais de calor humano, que tem certas facilidades e também por ser uma economia em desenvolvimento. Isso também é um ponto que é muito pensado, né? Uma economia em desenvolvimento, você tem mais chances de se inserir no mercado. E essa foi mais uma entrevista para o Boletim Comunicare. Obrigada, Caroline. Eu que agradeço. O número de imigrantes e refugiados no país aumentou 160% na última década. Atualmente, o número passa de 120 mil pessoas, segundo a Polícia Federal. Você confere agora uma reportagem que o Boletim Comunicare fez sobre o tema. Venezuelanos, haitianos, sírios, cubanos e colombianos. Essas são as principais nacionalidades de imigrantes em Curitiba. A maior parte deles chega na cidade com muita dificuldade linguística. Para ajudar nesse assunto, o PUC Idiomas, em parceria com o Instituto de Ciência e Fé, oferece uma aula de português gratuita, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, essa há uma relevância fundamental no aprendizado da língua, porque para sobreviver num território diferente ao seu, um lugar estranho, e a questão da subsistência e do saber falar a língua estão diretamente relacionados, né? Sejam refugiados ou apenas buscando uma qualidade melhor de vida, cada um deles tem seu motivo específico por ter saído do seu país de origem. A grande maioria se enquadra naquilo que nós chamamos de migração forçada. Eles, em nome da sobrevivência, acabam vindo tentar a vida em outro país, dado que as condições no Haiti estavam bastante complicadas, né? Então, a grande maioria vem para tentar se estabelecer, ter uma condição financeira melhor para poder ajudar a sua família, né? Além do português, esses estrangeiros normalmente precisam de ajuda para documentos, como carteira de trabalho e CPF, e alguém que os auxilie a entrar no mercado de trabalho. Em Curitiba, existem poucas organizações que ajudam a acolher estrangeiros. A Pastoral do Imigrante, que fica em Santa Felicidade, um bairro predominantemente fundado por italianos, é uma delas. O Estado, a Prefeitura, eles têm que agir o mais rápido possível para que faça alguns locais de abrigos, nem que seja casa de passagem, mas para dar o primeiro atendimento a esses migrantes, para que eles não fiquem pernoitando na rua ou na rodoviária. A partir do final de ano até agora, a gente está sofrendo muito. É o nosso grande impacto, porque Curitiba não tem mais vaga. Por quê? O migrante chega aqui em busca de sobrevivência. Ele precisa do trabalho para sobreviver. E se não tem trabalho, fica uma situação muito difícil. Quando é cubano, ou venezuelano, ou sírios, o currículo deles é muito rico. A maioria dos haitianos fala 5 idiomas, né? E temos aqueles também que têm o curso superior, tá? Mas sofre muito, por quê? Pela negligência, pela a discriminação, pelo racismo e até a xenofobia. O Boletim Comunicare fica por aqui. Não esquece de passar na nossa página no Facebook Rede Comunicare, em que você tem acesso a todos os nossos programas. Até a próxima. Tchau!